Quando Jesus chamou cada um dos seus discípulos, se vocês puderem pesquisar depois de uma forma mais minuciosa, o único que paga o que tinha que pagar na época junto com Jesus é Pedro, porque Pedro era o único que tinha idade militar, por isso ele pagava imposto para Roma. O restante dos discípulos tinham entre 17 a 14 anos. Jesus não escolheu os velhos. E não, poxa, mas eu tenho 21, eu tenho 22, eu tenho 25. Tudo bem. Jesus escolheu Pedro também. Pedro tinha uma idade mais avançada, perto dos de 14, 15, 16 e 17. E por que eu estou dizendo isso? Em Mateus 9, Jesus tem o chamado de Mateus, no capítulo 9, ele chama Mateus. Muitos de nós, às vezes, estamos na igreja há mais de tantos anos e não sabemos o nosso chamado. Muito se fala de chamado, qual é o meu chamado? Jesus chama Mateus, ele vai jantar na casa de Mateus, vem uma galera, está comendo com Jesus ali, aí vem os discípulos de João Batista e questionam Jesus: por que os fariseus e nós temos que jejuar e os seus discípulos não? Veja que não foi os fariseus que fizeram esse questionamento, foram os discípulos de João Batista, aquele que anunciava a vinda de Cristo. Eles foram lá questionar: por que os seus discípulos não jejuam, mas nós e os fariseus jejuamos? Jesus dá uma resposta curta e grossa. Ele grossa no bom sentido. Não faz sentido vocês que vieram para a festa, vendo o noivo, ficar triste. Se alegrem. Mas vai chegar uma hora que o noivo vai embora. Ele vai ser tirado de vocês. E nesse momento haverá de jejuar. Ele corta esse ponto, ele põe um ponto final e ele começa uma parábola. Não se coloca remendo novo em roupa velha e nem vinho novo em odres velhos. Por que Jesus ele sai da parte do jejum e entra para essa parte? Isso fica na cabeça. Ele fala que se você colocar um remendo novo numa roupa velha, essa roupa ela vai se romper, porque o remendo novo ele é mais forte e vai ficar ainda maior o rasgo. E que se você colocar um vinho novo no odre velho, ele vai se romper, porque ele tem a questão da fermentação dele que expande. E eu queria falar para vocês que Jesus ele estava explicando para os discípulos de João Batista que não dava para continuar com a religiosidade de antigamente, porque os fariseus eles impunham ensinamentos que até mesmo os discípulos de João Batista ainda acreditavam que precisavam viver. Jesus está falando assim, eu não posso pegar o vinho novo e colocar no odre velho. Jesus está falando, eu não posso trazer a mensagem que eu trago para vocês e colocar naquilo que vocês sempre acreditaram. Essa noite eu queria falar para vocês que é bem polêmico isso, mas nós vivemos um evangelho que é ensinado muitas e muitas vezes de uma forma farisaica, impondo pesos, impondo medidas, impondo regras que nem mesmo quem impõe cumpre. Jesus vem e fala, não, eu chamei os novos porque eles vão aguentar tudo que eu tenho para falar de novo, tudo que eu colocar para eles de vinho, tudo que eu colocar de um remendo novo, não vai se romper, não vai se estragar. Vocês que estão aqui hoje, vocês são esses jovens, vocês são esses odres novos, vestes novas. Vocês não são vestes velhas, vocês não são odres velhos. Vocês têm que ter um discernimento, uma sede, uma vontade do chamado. Poxa, mas eu não sei o meu chamado. O chamado foi o seguinte: Jesus estava aqui, Mateus estava aqui. O chamado foi simples: segue-me. Esse é o chamado de Jesus para vocês. Ah, mas eu quero saber o que eu vou fazer. Mateus não soube o que iria fazer enquanto Jesus esteve vivo. Ele só seguiu.
Poxa, mas hoje Jesus não está aqui. Você tem buscado Ele? Não é porque nós não vemos e não caminhamos como os apóstolos caminharam que nós podemos falar que não é igual. É igual, porque nós temos o Espírito Santo. Segue Jesus, Ele vai te direcionar para onde é. E aí, essa parte, para mim, é a parte mais da hora. Jesus estava falando isso para os deles, judeus. Só que lá em João, capítulo 10, está tendo uma outra discussão. E Jesus está trocando uma ideia com a galera. E mais uma parte polêmica para vocês. João 10. Em verdade lhes digo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não é Satanás, galera. O ladrão é aquele que rouba tudo que você pode ter ensinando um falso evangelho. Você não vai achar aqui a ideia primária de que é Satanás. A ideia de que Satanás é quem veio para matar e roubar e destruir, ela é uma ideia secundária dentro disso daqui. Jesus está falando de pastor, de um mercenário, de alguém que entra por um lugar. As ovelhas sabem que a voz não é do pastor deles. Esses mercenários são aqueles que vendem o evangelho, arrancam a lã da ovelha e trazem para si, e quando vocês precisam mais dessa pessoa, eles te abandonam, eles fogem. Jesus nunca vai fazer isso com vocês. Muitos de nós já saímos da igreja. Eu já saí da igreja por um período, mas a voz de Deus sempre ecoou dentro de mim. A voz do Senhor sempre ecoou. Eu sei quem é o meu pastor. Eu sei de onde ele veio, para onde ele vai e para onde ele quer me levar. Eu posso estar afastado por um tempo, posso ter ficado afastado, mas o Senhor vai me conduzir. O Senhor vai conduzir cada um de nós. Quando Jesus fala, eu sou a porta, essa porta no original é uma porta que leva à salvação, literalmente. Ele simplesmente está falando assim, eu sou a porta que leva à salvação. Você vai entrar e sair por ela e encontrará a pastagem. Você não fica preso dentro dessa porta. Jesus te dá liberdade, liberdade santa, para agir dentro da vontade dele. E ele continua, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando. Mais uma prova de que o ladrão não é Satanás, porque o ladrão vê um lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O lobo é Satanás. É ele que depois que você ficou largado, vai roubar aquilo que você tem. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Alguém deu a vida dele por vocês. E essa vida que foi dada por vocês
Não existe algo maior do que isso. Qualquer um de nós sabemos aqui. E aí vem a melhor parte. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus estava falando e chamando os seus, os judeus. E para os próprios dele, ele vem e fala assim: eu tenho mais ovelhas de um outro aprisco, que não são de Israel, mas de outras nações. E eu preciso buscar essas ovelhas. Essas ovelhas estão aqui hoje. Cada um de vocês. O Evangelho chegou para a gente, o Evangelho da graça, o Evangelho da redenção, o Evangelho que transforma o nosso coração, o Evangelho que faz entender que o aprisco não tem um dono em questão de nação, mas tem um dono em questão de criação. O Criador de todas as coisas tem um aprisco, e nós fazemos parte desse aprisco. Ele deu o seu Filho para que cada um de nós fizéssemos parte desse aprisco. Talvez às vezes a gente não se sente como uma ovelha. Talvez às vezes a gente se sente como um bode desgarrado que não está obedecendo a Deus. A gente enxerga algumas coisas na gente que faz com que a gente se sinta sujo. Mas deixa eu falar para vocês, enquanto vocês estão enxergando isso, enquanto vocês estão percebendo isso é bom. Porque a ovelha, ela pode ser limpa, tosqueada, mas o bode, quando ele se suja, ele se lambuza, ele não vai chegar perto de ninguém, de nada. Ele endurece sua cabeça, ele abaixa ela e não vai ceder. Mas muitos de nós olhamos para tudo isso e vemos que nós precisamos ser limpos de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não é porque somos crentes há mais de 5, 6, 7, 10, 15 anos que nós não nos sujamos. A diferença é que a ovelha, ela se suja, mas quem se lambuza é o porco. Nós não somos porcos. Nós não vivemos em chiqueiros, nós vivemos num aprisco. E o aprisco que Deus tem para nós possa fazer sentido essa noite para cada um de vocês. Que nós possamos ver esse aprisco e ver que tem um bom pastor, que o pastor é Ele, que Ele te chama pelo nome, Ele chama você pelo seu nome. Siga-me, porque o bom pastor, ele vai na frente das suas ovelhas, ele nunca vai atrás das ovelhas, porque quem vai atrás é covarde. Eu pego todos vocês, coloco na minha frente e falo: ó, vocês vão virar à direita, depois vocês sobem, viram à esquerda. Se algum de vocês se perder, o problema é de vocês. Não, eu estou na frente, eu sou o exemplo. Ó, sigam-me. Eu não falo para onde vocês vão, eu falo: siga-me. Vocês vão seguir aquele que chamou vocês, Jesus. Vira um. Faz dupla, vira um de frente para o outro, por um segundo. Uma pessoa da dupla põe a mão no ombro da outra pessoa aí. Vamos lá, gente. Quem está isso? Só uma pessoa. Aquele que está com a mão no ombro é Jesus. Olha para a pessoa e fala assim: siga-me. Agora inverte. Agora inverte aí. De novo. Siga-me. Qual é a sua resposta para Jesus essa noite? Qual é a resposta que você tem dentro do ambiente do aprisco para Jesus? Que o Senhor possa fazer com que a partir dessa noite você saiba que o seu chamado é: siga-me. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai. Eu quero te agradecer por cada vida aqui, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor abriu a porta do seu aprisco, Pai. A porta do seu aprisco, que é Jesus. Essa porta onde encontramos salvação, onde encontramos, Pai, pastagem para as nossas almas, onde podemos entrar e sair na autoridade do nome do teu Filho. Pai, que nós possamos reconhecer a voz de Jesus em qualquer lugar que possamos estar, Pai. Que nós possamos ter um espírito de ousadia, Senhor.
nosso coração